Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Falando com Cristo. No vídeo de hoje vamos explorar um tema que gera muitas discussões e controvérsias: a existência de anjos e demônios. A Bíblia menciona a existência desses seres espirituais em várias passagens, e vamos mergulhar mais fundo no que a Bíblia diz sobre eles. Os anjos são descritos como mensageiros divinos e são poderosos seres celestiais criados por Deus para cumprir sua vontade. Já os demônios são seres malignos que se rebelaram contra Deus e agora trabalham para enganar e corromper a humanidade. Vamos descobrir mais sobre esses seres celestiais e sua relação com a humanidade. Começando pelos anjos, a Bíblia nos mostra que eles são seres criados por Deus para cumprir sua vontade. Eles são descritos como poderosos e servem como mensageiros divinos. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, um anjo chamado Gabriel apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículos 5 a 7, um anjo apareceu às mulheres no túmulo vazio de Jesus para anunciar sua ressurreição. Além disso, a Bíblia menciona que há uma hierarquia entre os anjos, com alguns tendo funções específicas. Por exemplo, há arcanjos como Miguel e Gabriel, que têm papel importante na história bíblica. Daniel capítulo 10, versículo 13, Judas capítulo 1, versículo 9. Há também querubins, serafins e outros tipos de anjos mencionados na Bíblia. Ezequiel capítulo 10, versículo 1 a 22, Isaías capítulo 6, versículo 1 a 7. Já em relação aos demônios, a Bíblia os descreve como seres espirituais malignos que se opõem a Deus e a seus propósitos. Eles são mencionados em várias passagens da Bíblia, como em Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39, quando Jesus expulsa demônios de um homem que vivia em um cemitério. Também há menção de demônios que possuíam pessoas e as faziam agir de maneira violenta. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. A Bíblia também mostra que Satanás é o líder dos demônios e que ele se opõe a Deus. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, é dito que ele está à espreita como um leão buscando alguém para devorar. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9, é mencionada uma batalha entre Satanás e seus anjos e o arcanjo Miguel e seus anjos. É importante ressaltar que a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a natureza dos anjos e dos demônios. Algumas interpretações sugerem que os anjos são seres incorpóreos, enquanto outros acreditam que eles podem assumir formas humanas. Já em relação aos demônios, há teorias que sugerem que eles são espíritos de seres humanos mortos ou até mesmo de seres extraterrestres. No entanto, independente das diferentes interpretações, é importante lembrar que a Bíblia nos ensina que devemos estar atentos às tentações do diabo e resistir a elas. Tiago capítulo 4, versículo 7. Também é importante lembrar que Deus é mais poderoso do que Satanás e seus demônios, e que podemos encontrar força e proteção em Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Na Bíblia, os anjos são descritos como seres celestiais que são mensageiros de Deus e executam suas ordens. Eles são descritos como seres com asas e muitas vezes são retratados como guerreiros celestiais. Acredita-se que eles possuem grande poder e influência na vida humana. No entanto, nem todos os seres celestiais são bons. A Bíblia também descreve a existência de demônios, que são seres malignos que se rebelaram contra Deus e que agora trabalham para enganar e corromper a humanidade. Acredita-se que os demônios são responsáveis por muitos dos males que afligem a humanidade, incluindo doenças, vícios e tentações. As referências bíblicas sobre a existência de demônios são abundantes. Em Mateus 4, 1:11, por exemplo, Jesus é tentado pelo diabo enquanto jejuava no deserto. Em Marcos 5, 1:20, Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios, que ele expulsa do homem e os envia para dentro de um rebanho de porcos. E em Lucas 10, 17-20, Jesus afirma que viu Satanás cair do céu como um raio. Embora a existência de anjos e demônios seja um tema polêmico, a maioria dos cristãos acredita na sua existência e no papel que eles desempenham na vida humana. Acredita-se que os anjos protegem e guiam as pessoas, enquanto os demônios tentam enganar e corromper as pessoas. No entanto, a Bíblia também ensina que os cristãos têm o poder de resistir aos demônios e rejeitar suas tentações. Em Efésios 6, 10, 18, por exemplo, Paulo exorta os cristãos a se equiparem com a armadura de Deus para resistir aos ataques do diabo e dos demônios. E em Tiago 4 horas e 7 minutos é dito: portanto, submetam-se a Deus.
Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em resumo, a existência de anjos e demônios é um tema importante na teologia cristã. Embora sua existência seja contestada por alguns, a maioria dos cristãos acredita na sua existência e no papel que eles desempenham na vida humana. É importante lembrar que, embora os demônios possam tentar enganar e corromper as pessoas, os cristãos têm o poder de resistir a eles e permanecer fiéis a Deus. Por fim, podemos concluir que a Bíblia nos ensina sobre a existência de seres espirituais, tanto bons quanto maus, e que devemos estar sempre vigilantes em relação às tentações do diabo. É importante lembrar que Deus é mais poderoso do que qualquer força maligna e que podemos encontrar força e proteção em Deus. Espero que este vídeo tenha sido útil e esclarecedor para vocês. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para os próximos temas em nosso canal Falando com Cristo. Até a próxima!